Começou já, né? Tá gravando. Alô, Marcelo. Prazer, Miguel. Prazer, Miguel. Legal falar com você. Cadê o Marcos Jorge? Eu estou em Roma, Miguel, Você hoje. está em Roma? Você é muito chique. Ô, gente, queria saber uma coisa. Aliás, queria saber do Marcelo também, mas mais do Marcos, que acho que você nunca trabalhou com alguém, né? Você nunca dividiu a direção com alguém. Não, Como foi? meu Ou primeiro escro- filme, meu Ah, primeiro filme mesmo, o primeiro de todos, o Corpos Celestes, eu dividi com o Fernando Severo, que é um cineasta ah, antigo. Então, eu já tinha tido a experiência de dividir uma direção, cada um na sua competência, utilizando o melhor das suas competências, e acho que foi isso também que aconteceu no Abestalhados. A gente acabou escrevendo o roteiro juntos e ficou meio natural a gente dirigir juntos, porque a gente tem competências um pouco diferentes, histórias com o cinema um pouco diferentes, né? E a gente precisava das qualidades dos dois para fazer o Bestalhados, porque o Bestalhados é um grande painel assim do que é hum. fazer cinema. Você precisa de tudo ali para fazer aquele filme, né? E o que cada um faz? Isso é curioso, porque eu entrevistei o Dida e o André Dina do Eike, né? E eles também são, né? Eles formam uma dupla, né? Mas eles não me falaram o que cada um faz. Diz que é uma coisa orgânica, enfim. Com vocês também funciona dessa maneira? Foi Foi assim. bem isso mesmo. A É gente claro assim, chegou, né? que teve uma questão. Eu rodei muita publicidade, eu rodei muito filme planejado, né? Então, assim, obviamente, eu trouxe essas competências e o Marcelo é um cara que tem um grande domínio da improvisação, do humor, né? Do humor Hum, contemporâneo. Então, um hum. pouquinho cada um trouxe, mas a gente fez meio junto mesmo. A gente É. dividiu as competências no set, a gente estava juntos. E a gente foi muito conciliatório, assim, né? De tipo, olhar e falar: o que que você achou? Ah, eu achei isso ou aquilo. Vamos ajustar isso. Você fala com o ator tal, eu falo com o ator tal. E a gente conseguia ter uma conciliação, né? E dirigir junto mesmo. Teve uma harmonia entre vocês. E mesmo Teve. questão técnica também, assim, tá bom esse plano, aí né? Ou seja, tem essa troca, esse jogo entre vocês. O tempo todo. Foi bem tranquilo, até porque o Marcelo, ele tem o Marcelo gosta do jeito do Marcelo é ficar mais próximo do monitor, eu gosto muito de ficar do lado da câmera, até posicionamento a gente se encontrou bem no set, assim, e a gente Tá. conversava muito, claro, né, então, assim, funcionou super bem, de fato, foi muito gostoso. O roteiro também é de vocês, né? Teve alguém que teve essa ideia, assim, que veio com essa proposta, com essa ideia, ou foi conjunta? Então, a ideia do título é uma ideia que vem Não? da produtora, na verdade, o Abestalhados 2, e a premissa de um grupo, de fazer logo o filme 2, é uma premissa. Né? Ah, da produtora do filme, tá. Da Cláudia. A Cláudia falou: Da, Clá- a gente precisa fazer uma comédia popular. Eu quero um ah, título bem popular, né? Um título super popular e que seja logo. E aí, brincando, a gente falou: então vamos fazer logo dois, né? Porque já que é para fazer um filme popular, que vamos fazer logo direto dois, né? Essa premissa foi levada para o Marcelo, que veio com a hum. ideia do filme dentro do filme, desses abestalhados serem pessoas que fazem cinema, e o roteiro a gente escreveu juntos a partir dessa premissa compartilhada, digamos assim. E teve mais gente no roteiro também. Sim, o Pedro Leite e o Gabriel Di Giacomo, que eu também trabalhei com eles muitos anos na MTV, também são Tá. roteiristas de comédia que acrescentaram muito no processo. Pedro Leite tem uma acidez muito boa no texto. O Giacomo é um parceiro é meu sócio também na Salvatore Filmes. A gente trabalha junto há 15 anos, então acho que foi uma soma de muitas escolas diferentes ali, né? Do Pedro, do Gabriel, Marcos, eu, e a gente conseguiu criar um roteiro que depois com os atores, com as sugestões dos atores e até da equipe, a gente conseguiu trazer cada vez mais brilho para o roteiro. É isso que eu queria saber, assim, se os atores, porque esses atores que trabalham com comédia, eles improvisam muito, né? Colocam muito caco. Teve isso também, ou seja, de trazer essas ideias, essas sugestões também para Bestalhados? Teve e não teve. Teve porque a gente obviamente incorporou uma série de ideias dos atores. No entanto, o roteiro era bem estruturado, ele foi muito amadurecido, o roteiro ficou muito Hum, maduro e a gente ensaiou muito, Miguel. É um filme que foi extenuantes ensaios, a preparação foi muito longa,
não só pela parte de ação, mas também para a parte de comédia. A gente queria que as cenas funcionassem organicamente, né? Então, assim, a gente preparou muito. A estrutura do que acontecia em cada cena, onde ela começava, onde ela ia, é aquela. É o do roteiro original, né? E, claro, tem a participação de cada um, mas, assim, eu diria que o cinema, ele precisa de preparação, porque não é que nem teatro, né? Não é que nem televisão. Cada segundo no cinema é muito valioso, né? Então, isso, obviamente, a gente abre essa possibilidade de ter uma improvisação, mas a estrutura tem que ser sólida, a história tem que estar bem contada, né? E para isso é necessário preparação e roteiro, né? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente sabe, vendo o filme, por que que chama Abestalhados 2. Mas o público que está ali nos complexos de cinemas da vida vai ver o cartaz e vai falar Abestalhados 2. Puxa, mas eu não vi o 1. Vocês não temem que isso aconteça e a pessoa acabe não entrando na sala, não comprando ingresso por ela não ter visto um? Não é um título arriscado? Olha, eu acho que tem os dois lados, né? Porque tem isso que você falou, mas também tem aquela curiosidade assim, pô, se tem o 2, né? O que o filme explica, né? Eu acho que é o que a gente acho que acredita, assim. Lógico que na comunicação a Disney topou essa loucura, que essa insanidade que é lançar o filme 2 sem ter o 1, desde que a gente na comunicação deixasse bem claro, e acho que é isso que a gente está fazendo, né? Assim, mas é claro que tem pessoas que, quando a gente conta que a gente está fazendo o filme, Abestalhados 2, fala, pô, mas eu não vi o 1. É uma piada que está dentro do filme, mas na vida real ela também acontece. Eu acho que acaba tornando o filme marcante, de certa forma, por mais que a pessoa nunca tenha ouvido falar, ela pode, ao descobrir que não existe um, falar, opa, então, pera lá, o fato de não ter o 1, talvez ter mais curiosidade do que confusão, eu acredito. Mas a gente pensava também um pouco nisso, né? Primeiro, você está na porta do cinema, você diz, pô, esse aqui já teve um, e se teve o 2, se está com o 2, é porque o 1 é bom, né? Mas é nenhuma outra coisa, né? A gente espera que não aconteça aquilo de as pessoas, a gente acha que não vai acontecer porque o filme é muito claro, né? Mas tipo, de você não entender nada porque você não viu o 1, né? Daí você tem que procurar o 1, né? E me fala uma coisa, vocês torraram todo o dinheiro naquela primeira sequência, que aliás é fabulosa, né? Ali, todo cheia de efeitos e coreografias, aquilo acho que consumiu grande parte do orçamento, assim como no Acelerados 2, né? Ô Miguel, para você ter uma ideia, tem 4 sequências muito caras no filme, né? Que é a sequência da batalha inicial, da luta inicial, a sequência da floresta mágica, né, com cavalo e um estúdio, a sequência do sequestro no mar e a sequência da favela. O sequestro no mar, sim. Para você ter uma ideia, só o estúdio que a gente colocou aquela floresta e que a gente teve que interromper pela pandemia e voltamos meses depois, tendo que fazer todo o estúdio de novo, a gente colocou uma floresta viva dentro do estúdio. Aquilo foi muito caro. De fato, o nosso filme teve problemas de orçamento. A gente gastou bastante dinheiro nessas cenas. Mas, assim, todo mundo entendia que elas tinham que ser muito bem feitas para que a história funcionasse. Só funcionaria se ela fosse muito bem feita, se fosse de nível de cinema internacional, digamos assim. Sim, tipo, a primeira é muito boa, né? Com aquela São Paulo explodindo é muito legal, no Minhocão, né? Aquilo é muito bom, né? Eu sempre quis explodir o Minhocão, cara. Desde que o Paulo Maluf o construiu. Exatamente. A gente realizou o sonho de muita gente ali. A gente conseguiu explodir o Minhocão, cara. Eu não sabia disso, que tinha sido interrompido na pandemia. Eu achei que era uma coisa ou outra. Ou tinha sido filmado tudo antes, ou tinha sido filmado tudo depois. Porque hoje em dia a gente já não sabe mais, né? Quando a gente vê um filme hoje em dia, né, o Viagem de Pedro mesmo, que estreou agora, foi todo filmado. Há 3 anos que esse filme foi filmado, né? Verdade. Então tem alguns filmes, é lógico que tem aqueles que você vê que é um único cenário, tem 2, 3 atores, você sabe que foi filmado na pandemia pela contenção mesmo ali, né, de um elenco e de uma equipe reduzida. Mas esse, como tem um grande elenco, eles, né, cenas externas, tudo, eu achei que fosse tudo ou antes ou depois. Como foi essa interrupção aí com a
com a pandemia? Foi em março, né, Marcos? A gente estava rodando em março, a gente tinha concluído a segunda semana de filmagem e a gente entrou em lockdown no estado de São Paulo. A gente parou, achando que poderia durar 15 dias e voltar. Como todo mundo, né? Isso foi em março. A gente voltou a rodar em setembro. Se eu não me engano, o Abestalhados 2 foi o primeiro longa a voltar a rodar durante a pandemia. A gente criou um protocolo muito exemplar, que em setembro de 2020 era necessário. Era um protocolo muito rígido, muito exemplar, tanto que produtoras experientes como a Sara Silveira estiveram no nosso set para entender que protocolo que a gente estava fazendo. Acho que a gente ajudou até muitas outras produções, se inspiraram no protocolo que a gente criou, com a ajuda de uma equipe de biomédicos. E a gente não tivemos nenhum caso de Covid, nenhum, zero. Que ótimo. Foi Covid zero. Era todo mundo testado, todo mundo media a temperatura para entrar no set, tinha protocolo para almoço, protocolo de camarim. Foi difícil, foi um desafio, mas o elenco não perdeu o humor por causa disso. Foi uma alegria muito grande quando a gente concluiu as filmagens. Então, teve um componente emocional a mais nesse filme, que foi interrompido durante 6 meses por conta da pandemia, e a gente conseguiu voltar e recuperar e terminar ele. Agora, algumas cenas, Miguel, você tem razão. A cena da praia, da piscina, da festa na piscina, foi antes da pandemia. Não teríamos filmado aquela cena depois da pandemia. Então, por sorte, a gente tinha filmado algumas cenas muito emblemáticas antes. E aí a gente conseguiu voltar com segurança para acabar o filme. Só para dar um exemplo, porque assim, realmente você assistindo o filme, não dá para notar isso. Que bom. Não dá, não notei, tanto que foi que eu pensei, ou era tudo antes ou era tudo depois. O que foi, assim, só para, né, para eu saber, e para as pessoas também que estiverem assistindo esse vídeo saberem, o que foi feito seguindo esses protocolos, qual cena ou quais cenas, só para a gente ter uma ideia. Especialmente as cenas de ação, com exceção do sequestro no mar, as cenas de ação foram filmadas depois, em setembro de 2020. Tá. Enquanto que as cenas de massa, as cenas com mais pessoas, como a festa, e as cenas deles em várias situações documentais, foram filmadas antes. A gente só cancelou uma cena. A gente tinha uma cena que tinha muita figuração e que a gente não realizou porque a gente não julgou correta. Mas ela era uma coda, ela era créditos finais. Aquela cena quando você fala do mar, é a cena da praia com o Ceará ou é só a cena do sequestro? As duas. Elas foram filmadas, neste caso, elas foram filmadas antes da pandemia. A cena do sequestro foi filmada antes da pandemia, mas a cena da floresta, a cena do salto na comunidade e a cena do herói foram filmadas depois da pandemia. Dá para ter uma ideia de quantos % estava faltando para terminar? Olha, eu acredito que assim, a gente rodou 6 semanas, né, Marcos? Se a gente rodou 2 semanas antes... Foram quase 3, Marcelo. Foram quase 3, depois 3. Foi tipo, acho metade. Que foi 40% na primeira metade, 60% na segunda. 60% depois. Porque teve mais diárias. Foram mais diárias no pós-pandemia. Mas você tem razão. Uma das nossas grandes desafios foi manter a continuidade. Foi um desafio. Gente, super obrigado. Adorei o bate-papo. Sorte aí para o Abestalhados 2 e tomara que venha ou Abestalhados 1 ou Abestalhados 3, né? Beleza, muito obrigado, Miguel. Foi um prazer. Imagina, foi um prazer, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Boa sorte. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau.